O título do nosso sermão de hoje é Homens em Silêncio. Alguns já me perguntaram se eu vou pregar sobre homens silenciados, mas não, é Homens em Silêncio. Então, o título é Homens em Silêncio. Deixa eu ver se eu consigo colocá-la na tela, peraí. Eu percebi que não está aparecendo nada. Só um segundinho. Acho que agora vai. Vocês conseguem ver? Essa é a parte de frente da minha casa quando caiu a tempestade. Já faz um tempo isso. Lá onde eu moro, a gente não tem tempestades como as de vocês aqui, mas cai muita neve lá. Muito bem, vamos lá. Homens em silêncio. Você consegue colocar aqui na frente? Isso, muito obrigado. Tá, hoje eu não vou falar sobre mulheres. Do contrário, eu estaria encrencado, não é? Vou falar sobre homens. E se você é um homem, ou se você é a mãe de um homem, ou a esposa de um homem, ou se você um dia quer casar com um homem, esse sermão também é para você. Mas eu não vou falar sobre mulheres hoje, porque hoje qualquer homem que fale sobre mulheres é acusado de misoginia ou coisas do tipo. Então, o assunto de hoje será homens. Isso porque a masculinidade hoje está sob ataque, o que está nos levando a uma sociedade de homens em silêncio. As instituições de nossa nação estão caindo uma após a outra. Isso porque os homens hoje estão em silêncio. Eles ficam mudos quando veem a verdade sendo atacada. Portanto, hoje falaremos sobre a questão dos homens mudos, em silêncio. Falaremos também do propósito para o qual Deus criou os homens. Mas antes de começarmos, vamos curvar as frontes e orar. Vamos pedir a presença do Santo Espírito. Querido Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos criou à sua imagem. Obrigado, Pai, pelo fato de os seus propósitos para nós serem eternos. E porque não há nada que possamos fazer que impeça que o Senhor nos ame. O Senhor faz o seu sol brilhar sobre justos e injustos. O Senhor é misericordioso a todos nós. Por isso, estamos juntos aqui hoje em sua casa, Pai, para ouvir a tua palavra. Portanto, Senhor, fale através de mim e para mim, que as minhas palavras venham do teu trono de graça, que elas possam ser enraizadas nas vidas e corações e lares e casamentos daqueles que estão aqui e na internet também. Que o seu nome seja glorificado nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu tenho um filho jovem, ele tem 22 anos e às vezes a gente conversa sobre casamento com ele. Certa vez eu estava conversando com uns amigos dele também. E o que descobri é que muitos dos jovens hoje não têm mais interesse em casamento. Eles não querem se casar. Mas quando eu digo a eles que quando você é um jovem e ainda mora com seus pais, é como estar morando no Egito, é a terra da escravidão. Os primeiros anos dos jovens adultos é como se eles estivessem vagueando no deserto por 40 anos, vivendo de McDonald's e Subway, até finalmente entrarem na terra prometida do casamento. Sendo assim, vocês não querem casar-se? E eles disseram de jeito nenhum, porque um dia a mulher vai pedir divórcio, pegar tudo que você tem e você para na pobreza. Esse é o fenômeno social que temos na América hoje. Vocês já ouviram falar de maridos de passaporte? Maridos de passaporte são homens que viajam para outros países nos quais as mulheres são menos inclinadas a se divorciarem. Os homens do mundo estão diferentes hoje. Eles estão se isolando, abandonando a sociedade. Não buscam mais eventos para os solteiros. Se você faz um encontro de solteiros hoje, você verá que vai aparecer 15 mulheres para cada homem. Hoje, os homens não estão mais interessados em namorar, porque, segundo eles mesmos, o namoro leva a muito sofrimento. Hoje vemos o tempo todo a mídia chamando a masculinidade de tóxica. Um macho alfa hoje em dia é algo execrável. O que está em moda hoje em dia são os homens beta. Veja os seriados e filmes na TV. Todos mostram mulheres espertas, independentes, líderes, enquanto os homens não passam de idiotas. E toda a sociedade retrata os homens assim. A tendência hoje é de incentivar apenas as garotas. Se você for às universidades hoje em dia, verá que cerca de 60% de todos os formandos são mulheres. Os homens estão abandonando a esfera acadêmica também. E está cada vez mais difícil achar um homem temente a Deus com o qual você pode construir uma família. Portanto, essa conversa não é a respeito de liberdade religiosa. Eu vou falar disso hoje à tarde.
Mas esta manhã eu quero falar sobre o propósito original de Deus para o homem. Caso você queira assistir mais sermões, você pode ver ali na tela os meus contatos do Twitter. Isso porque hoje somente o Twitter defende a liberdade. Mas eu tenho um canal também no YouTube. Não é monetizado. Você não verá propagandas, ou pelo menos não que eu saiba. Mas você verá meus contatos lá se quiser falar comigo. Mas, enfim, este é o sermão de hoje. Veremos o propósito original de Deus para o homem. Nós veremos também o exemplo de Abraão, conhecido como o pai da fé. Nós cavaremos bem fundo em nossa Bíblia esta manhã. A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua própria imagem. Macho e fêmea os criou. Mas eu quero focar na palavra macho, porque ela tem muitas implicações para nós hoje. Essa palavra tem um significado muito profundo, que nos ajudará a chegarmos às nossas conclusões hoje. Vocês estão interessados? Vamos começar? E vocês, mulheres, estão interessadas? Os jovens que pensam em casar-se estão interessados? Eu espero que sim. Veja, eu sou casado já há 24 anos e meio. O nosso 25º aniversário de casamento é em dezembro. Eu sei de cabeça porque uma vez eu esqueci, mas foi a última vez. Sabe, eu entendi o que é o pecado imperdoável quando eu esqueci o aniversário do meu casamento. Em nosso 19º aniversário, eu disse a ela, mas querida, eu só esqueci uma vez em 19 anos. Não é tão ruim assim. Ela disse, no ano que você esqueceu foi horrível. Então, essa é a nossa jornada hoje. Mas falemos sobre o propósito de Deus para o homem quando o criou no Jardim do Éden. Bom, eu acho que vocês concordam comigo que a masculinidade está sob ataque. Pelo que vejo, todos aqui concordam. Os homens hoje são rebaixados. A tendência é celebrar o girl power, a força da mulher. A masculinidade está sob ataque no Ocidente. Vamos voltar ao Jardim do Éden, ao propósito original de Deus para o homem lá no Jardim do Éden. Nós vamos começar por Gênesis capítulo 2, com esse verso bastante famoso. Ele diz assim, o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no Jardim do Éden para o lavrá-lo e cuidá-lo. Isso está em Gênesis capítulo 2, verso 15. Então, tem dois verbos aí que Deus deu a Adão lá no Jardim do Éden. E isso foi antes da criação de Eva. Portanto, antes da chegada da mulher, Deus deu a Adão duas funções. A primeira era lavrar a terra. O significado dessa palavra, lavrar, no original hebraico, e aliás, aquele número que você vê ao lado da palavra é a referência no dicionário hebraico, tá? Faça como os bereanos, cheque por você mesmo o que eu estou mostrando aqui. Então, segundo o dicionário hebraico, é o verbo que significa lavrar, ou seja, trabalhar, servir. Isso significa que Deus colocou o homem no jardim para ter um relacionamento dinâmico e produtivo com a criação natural de Deus para produzir alimento de uma forma regular. Isso foi antes da Eva e de sua família. Sendo assim, a primeira função do homem é ser o provedor. Temos que ser provedores. Quanto mais próxima da natureza for a sua provisão, mais em sintonia você estará com seu Criador. A segunda coisa que Deus deu ao homem no Jardim do Éden é o verbo shalma. Esse verbo, de acordo com o dicionário, significa cuidar, proteger, guardar, preocupar-se com, prestar atenção, preservar, se importar como um vigia. A primeira função que Deus deu a Adão no Jardim do Éden foi o de provedor. A segunda função que Deus deu ao homem no Jardim do Éden foi a de protetor. Antes da chegada de sua mulher e de seus filhos, o propósito de Deus, não apenas para Adão, mas para todo homem hoje, é de ser um provedor e protetor daquilo com que Deus te abençoou. Provedores e protetores. E no próximo verso, Gênesis 2:16, temos as instruções dadas a Deus para Adão. E lá diz assim, o Senhor Deus deu a Adão essas instruções. Coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Muito bem, Deus deu essas instruções a Adão. Você acha que Deus esperava que ele as guardasse para si mesmo? Ora, claro que não. Deus esperava que Adão passasse adiante para sua família as instruções que ele recebera de Deus. Isto significa que o homem não apenas deve ser o provedor e o protetor, mas também o sacerdote da família. Ser um sacerdote significa representar Deus e a vontade dele à sua família.
E conforme veremos na vida de Abraão, também significa que Adão deveria interceder a Deus em favor de sua família e levá-la a adorar Jeová. Portanto, homens são provedores, protetores e sacerdotes. Este verso aqui nos diz que somos seres morais com liberdade de escolha. Devemos compreender a vontade revelada de Deus. Somos responsáveis ao nosso Criador em como respondemos a esse chamado. Nós não estamos no topo da pirâmide, como se não tivéssemos que dar satisfação a ninguém. Não, nós temos que prestar contas a Deus, ao Criador. E quando você vive sua vida sabendo que tem que prestar contas a Deus de cada palavra e ação que você fizer, isso muda a forma como você trata as pessoas. Se você acha que não haverá um juízo final, se acha que você não é um ser moral, se você acha que não deve prestar contas a ninguém, você então passa a tratar os outros como animais. É a isso que somos reduzidos. Então, temos que ser provedores, protetores e sacerdotes. Nós vemos isso no Jardim do Éden, antes mesmo da criação de Eva. Agora, só um fato curioso, que eu não sei se muitos de vocês pensaram, mas Adão foi o único homem da história que não teve uma sogra. Mas, enfim, eu acho que muitos de vocês nunca pararam para pensar nesse detalhe. Mas, vamos agora à história de Abraão. Abraão, o conhecido como o pai da fé. Vocês já ouviram, não é? Que Abraão é chamado de o pai da fé. Tá, mas onde que está isso nas Escrituras? Ali na esquerda temos um verso de Romanos, capítulo 4, é o verso 11 e 17, que descreve Abraão antes dele ser circuncidado, e também fala da fé que Deus viu nele. Paulo, falando de Abraão, diz assim: assim, ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não tinha sido circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. É como está escrito: eu te fiz o pai de muitas nações. Gálatas, capítulo 3, também aborda esse tema, dizendo: assim como Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, também aqueles que creem são descendentes de Abraão. Baseando-se nesses dois versos, que na língua inglesa costumamos dizer que Abraão é o pai daqueles que creem. E nós nos perguntamos, será que Abraão exemplificou as funções de provedor, protetor e sacerdote em sua família? Será que ele viveu essas coisas em sua vida? Em breve veremos que absolutamente sim. Então vamos separar alguns momentos para analisarmos a vida de Abraão. Nós vamos pegar a sua história em Gênesis 11. Lá diz assim: quando Terá viveu 70 anos, ele tornou-se pai de Abraão, Naor e Harã. Estes são os descendentes de Terá. Terá foi o pai de Abraão, Naor e Harã. Harã era o pai de Ló. Harã morreu antes de seu pai Terá, em sua terra natal, Ur dos Caldeus. Portanto, Abraão foi criado na cidade moderna de Basra, lá no Golfo Pérsico, a antiga cidade de Ur dos Caldeus. E é importante salientar que não pensemos que aquele povo eram homens das cavernas. Sabemos hoje, por meio da arqueologia, que eles faziam prédios de 2 andares. Eles tinham sistemas de esgoto, sistemas de água e faziam comércio com todo o mundo da época. Eles falavam várias línguas. Apenas para você ter uma ideia da complexidade da sociedade deles, a língua inglesa, nós temos 2 vozes, a ativa e a passiva. Eu vejo você é ativa. Sou visto por você é passiva. A língua francesa tem meio que um meio termo. Eles dizem je me lave, que significa eu me lavo. E a língua grega, no tempo de Cristo, tinha 3 vozes, o ativo, o meio e o passivo. Mas voltando à época de Abraão, a língua deles tinha 6 vozes. Sabe o que isso significa? Bem, algum de vocês tem filho adolescente? A maioria sim, né? Bem, você já deve ter percebido que os adolescentes se comunicam muito via texto. Há uns 5 anos atrás, eles se comunicavam via texto. Hoje em dia, já é por emoji. Ou seja, o que está acontecendo? A nossa capacidade de se expressar precisamente vem diminuindo a cada geração. Nós temos 2 vozes apenas, o ativo e o passivo na língua inglesa. Na época do apóstolo Paulo, havia 3 na língua grega. Se você vai para Abraão, eram 6 vozes na língua ugarítica. Portanto, aqueles tabletes de argila que encontramos deles,
parecem um tanto primitivos, mas na verdade não são. A língua deles ultrapassa em muito a complexidade das nossas línguas hoje. Eles não eram um monte de pastores burros do Oriente Médio, mas uma sociedade extremamente sofisticada. E Deus chama Abraão para fora dessa sociedade em direção à terra de Canaã. Em Atos, capítulo 7, Estevão descreve isso durante o seu julgamento no Sinédrio. Falando a respeito do chamado de Abraão, ele diz: Irmãos e pais, ouçam-me. A glória de Deus apareceu ao nosso ancestral Abraão quando ele estava na Mesopotâmia. Antes ele vivia em Harã. E Deus disse a ele: Saia de seu país e dos seus parentes e vá à terra que eu lhe mostrarei. A ordem a Abraão era deixar o seu país e a sua família e ir a um lugar que Deus lhe mostraria. Bom, Abraão deixou seu país, mas não deixou sua família. Abraão tinha um relacionamento com Deus, mas ele não era perfeito. Estamos todos em um crescimento com o nosso caminhar com Deus. Deus disse a ele para deixar o país e a família, mas Abraão trouxe sua família, apesar deles serem adoradores de ídolos. Ele também os estava levando à terra prometida, o que não era o propósito de Deus. E a história continua em Gênesis 11. Terá tomou seu filho Abraão e o seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, que era a mulher de Abraão. E juntos saíram de Ur dos Caldeus para a terra de Canaã. Mas quando chegaram a Harã, eles se acomodaram lá. Os dias de Terá foram 205 anos. Então eles saíram do sul do Iraque até o norte do Iraque, onde é hoje a cidade de Mossul, e se estabeleceram lá e não seguiram adiante. Deus tinha dito para Abraão sair de Ur dos Caldeus, contornar o fértil crescente e descer para a terra de Canaã, onde hoje fica Israel ou Palestina. Mas quando eles estavam no meio de sua jornada, eles pararam. Abraão ficou lá até que o seu pai faleceu. Ele permaneceu lá até completar 75 anos. Ele ficou lá até passarem os anos em que ele poderia ter filhos. Pelo menos é o que ele achava. Deus o chamou para sair de Ur até a terra de Canaã, mas ele parou no meio do caminho. Ele ficou lá até o seu pai morrer. Ele estava preso lá, numa terra que não era dele. Ele nem tinha herança para deixar para os filhos, que ele nem tinha também. Ele não havia completado o objetivo que Deus havia revelado a ele. Ele perdeu a energia da juventude. Ele ficou preso em Harã porque estava honrando seu pai, enquanto o aguardava morrer, para finalmente prosseguir com os objetivos de sua vida. Como Abraão reagiu à sua crise de meia-idade, chamemos assim? Bom, primeiramente, nós vemos que ele proveu para sua família. A Bíblia diz que Abraão seguiu como o Senhor havia dito, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Ele era o provedor de sua família. Ele cuidou do seu pai idoso até que este morresse. Ele provavelmente percebeu que o seu pai idoso não conseguiria completar a jornada, e por isso o esperou. Cuidou do seu pai, certificou-se de que ele estava confortável, mesmo como um homem pagão, até finalmente chegar o dia de sua morte. Ele proveu para sua família. E era uma família complicada. Gênesis 20, verso 12, nos diz que Abraão casou-se com sua meia-irmã. Ela era filha de uma outra esposa de Terá. Ele disse: ela é sim a minha irmã, filha do meu pai, mas não filha da minha mãe. E ela tornou-se minha esposa. Isto significa que o pai de Abraão, Terá, era ao mesmo tempo o seu sogro. Era uma família complicada. E essa família não apenas tinha inter-relações complexas, como tinha relações intergeracionais. Veja, Terá, Abraão e Ló eram 3 gerações. Alguém de vocês vive em uma família assim? É difícil, não é? Tem alegrias, tem tristezas, tem bastante tensão entre as gerações. Quando você vive em uma família assim, as gerações mais velhas não compreendem a geração mais jovem, e a geração jovem não gosta da velha, porque acha que eles não entendem nada sobre a vida. Ora, é assim com adolescentes. Pai, você não entende. Antes do meu filho ir para a universidade, eu disse: David, você precisa de um carro confiável. Compre um Toyota Prius. Ah, pai, eu nunca vou dirigir um Prius. Tá bom. Ele acabou comprando um Golf GTI. Quando veio a conta do primeiro prejuízo, ele vendeu. Depois ele disse: pai, onde eu acho um Prius? Então é assim que funciona com cada geração. Abraão proveu para sua família. Era uma família espiritualmente dividida, não apenas entre as gerações, mas também porque Terá e Naor adoravam deuses pagãos.
Mas Abraão ainda conseguia viver em paz com sua espiritualidade dentro desta família dividida. Ainda assim, ele era respeitado pela família, já que estes deixaram Ur dos Caldeus para seguirem com Abraão. Eles esperavam também chegarem a Canaã, a terra prometida. Mais tarde, em Gênesis 20, verso 10, vemos como Abraão estava disposto a prover para sua família. Está escrito, e houve fome na terra, e Abraão foi ao Egito para morar lá como estrangeiro, pois a fome era muito grande na terra. Então ele tomou sua família consigo em sua jornada. Há muitas pessoas no mundo hoje que são trabalhadores migrantes. Eles vão a outro país para enviar dinheiro de volta às suas famílias. Isso acontece em todo o planeta. Quando eu trabalhava na Ásia Central, muitos tajiques e afegãos iam para Moscou e trabalhavam lá. Eles viviam uma vida muito apertada para poder mandar alguns dólares para casa, esperando prover para suas famílias assim. Abraão, portanto, considerava seriamente essa responsabilidade para com sua família, estando disposto até mesmo para ir para o Egito, uma terra pagã. Tudo isso para conseguir alimento necessário para sua família. Portanto, ele estava disposto a arriscar-se para ser o provedor de sua família. Hoje em dia, nós também temos compromissos familiares. Apesar da fragmentação de nossa sociedade ocidental e de nossas famílias, muitos de nós têm parentes idosos. Muitos de nós tivemos filhos, alguns até mesmo netos. E nos Estados Unidos é muito fácil você abandonar sua família. Simplesmente lavar as mãos e ir embora, pensando que a sua família é muito complicada e assim você tem a vontade de abandoná-los completamente. Mas demonstramos nosso caminhar com Deus em como cuidamos de nossas famílias. Não importa a complexidade, a diferença de geração ou espiritualidade diferente, Abraão honrou o seu pai pagão, cuidando dele até o dia de sua morte. Ele acompanhou a progressiva piora de seu pai até o dia de sua morte. E nós também, mais cedo ou mais tarde, testemunharemos o declínio progressivo de nossos pais. E é muito tentador você torcer para que acabe logo esse capítulo da sua vida, para que você siga adiante com seus planos. Mas amar e cuidar dos seus pais, especialmente nos últimos anos de suas vidas, é uma manifestação de nossa fé em Deus. É a obediência viva do 5º mandamento: honre o teu pai e tua mãe. Portanto, quando isso acontece com a gente, nós não estamos travados sem ir a lugar nenhum. Há momentos em nossas vidas nos quais Deus nos chama para sermos fortes pilares, pilares de força, que dão guarida àqueles ao nosso redor que se encontram fracos, seja fisicamente ou espiritualmente. Amigos, há momentos em nossas vidas nos quais Deus nos chama para sermos pilares, não para sair curtindo a vida por aí, mas para sermos pilares de força para aqueles que estão idosos, enfermos ou espiritualmente fracos, aonde essas pessoas podem encontrar segurança e abrigo. O outro papel de Abraão era o de sacerdote. É interessante na história de Abraão que lemos isso vez após vez. Veja só essa passagem aqui, por exemplo. Nesta passagem, vemos Abraão construindo 2 altares para Deus. Diz assim: o Senhor apareceu a Abraão e disse: eu darei a sua descendência a esta terra. Então ele construiu ali um altar para o Senhor que havia aparecido a ele. Então ele partiu para o país a leste de Betel, onde fez a sua tenda, estando Betel no ocidente e Ai no oriente. E lá ele construiu um altar para o Senhor e invocou o nome do Senhor. Bom, o curioso é que não há registro de Abraão construindo altares quando estava saindo dos caldeus. Não há nenhum relato dele construindo altar enquanto ainda estava lá em Harã com seu pai. É somente quando ele prosseguiu em sua jornada, continuando a cumprir o objetivo de Deus para sua vida, enquanto se aproximava da terra prometida, que vemos Abraão começando a deixar rastros de altares para onde ele ia. Isso nos mostra que ele começou a reunir os seus parentes para cultos familiares. Neste momento aqui, ele já tinha mais de 75 anos. E naqueles dias, onde a expectativa de vida era 30 ou 40 anos, ele e Sara eram considerados muito idosos. Eles não haviam tido filhos. Ainda assim, não participaram de nenhum dos rituais de fertilidade pagãos a fim de conseguirem um filho. A promessa de terem filhos e se tornarem uma grande nação não foi feita a Abraão até que este tivesse 75 anos, quando seu pai morreu. Mas Abraão era fiel ao chamado de Deus, confiando que ele tinha um propósito para ele, ainda que aparentemente eles estivessem presos naquela situação, com Sara tendo perdido os seus anos de fertilidade. Abraão teve que aprender durante aquele tempo em Harã que a cronologia de Deus não é necessariamente a nossa cronologia. Os propósitos de Deus não são limitados pelas nossas fragilidades humanas, e tampouco pelo nosso tempo. A confiança e obediência de Abraão em Deus foi revelada pelo fato de que ele viajou até a terra prometida, mesmo depois de seus anos de fertilidade,
confiando na promessa de que seria o pai de muitas nações, ele foi deixando por onde passava os altares a Deus. De igual modo, pode parecer aos homens de hoje estarem presos na crise da meia-idade. Pode parecer que você não está mais avançando na vida, mas assim como Abraão, pode ser que Deus o esteja convidando para um caminhar mais íntimo com ele. Veja, é um erro pensar que apenas porque as coisas estão indo bem na sua vida, você está indo bem com Deus. E é um erro achar que porque as coisas estão mal na vida, pelo menos superficialmente, as coisas também estão indo mal com Deus. Se você avaliar os períodos de sua vida nos quais cresceu mais espiritualmente, não foram aqueles nos quais você tinha um monte de dinheiro no banco, ou mesmo quando tudo ia bem na sua empresa, mas foi naquele período em que você descobriu que tinha um câncer, ou então quando faliu, ou quando seu casamento estava para acabar, ou seu filho foi para o hospital. Esses são os momentos em que mais crescemos espiritualmente. Como eu disse, não há registros de Abraão deixar altares para trás antes de ficar preso lá em Harã, pois foi lá que ele cresceu espiritualmente. Então, nós também podemos sentir que estamos presos na nossa vida, que nós não tivemos o sucesso que esperávamos quando éramos jovens. Então, a pergunta a se fazer nesse ponto da vida não é, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Seria melhor perguntarmos, Pai, o que o Senhor quer me ensinar? Como o Senhor quer que eu cresça espiritualmente? Como aprofundar minhas raízes espirituais para que eu possa vencer o próximo desafio que virá em minha vida? Aliás, tem um site que eu gostaria de recomendar a vocês, é da Conferência Geral. Se chama backtothealtar.org. É um site que promove o culto familiar. Nele vocês podem encontrar muitos materiais. Da mesma maneira que Abraão conduziu sua família no culto familiar, deixando altares por todo lugar que passava, os homens de hoje também precisam fazer isso. Precisam construir um altar espiritual em sua família. E sabe, uma reclamação que eu ouço muito das esposas é: o meu marido não faz culto familiar. Eu queria muito que meu marido conduzisse um culto em nossa família. Eu ouço essa reclamação por toda parte. Sabe, eu queria que o meu filho tivesse um exemplo espiritual dentro da família. Geralmente, é a mulher que tem a iniciativa de fazer o culto familiar, enquanto o pai fica de lado assistindo o jogo. Os meninos precisam ver exemplos de homens espirituais. Homens que amam a Deus, que se submetem à sua palavra. Homens que treinem a próxima geração nos caminhos de Deus. Portanto, Abraão é o modelo para nós nessa área. Ele foi o provedor de sua família, foi o sacerdote de sua família, e ele também foi o protetor dela. Pois estas responsabilidades foram dadas ao homem no Jardim do Éden. Quando Abraão estava preso em Harã, além de sua família, ele tinha muitas outras pessoas sobre a sua casa, sobre a sua responsabilidade. Eram cerca de 318 homens jovens, fortes e prontos para a batalha. E Abraão não ficou sentado com aqueles jovens fazendo terapia de grupo. Não, ele os treinou para a guerra. Ele ensinou os homens de sua casa a lutar, já que estavam prestes a entrar nas terras hostis de Canaã. Aquela terra era um lugar caótico. Lá estavam vários grupos de pessoas, havia várias cidades, vários reis, várias alianças, guerras constantes e muitos deuses pagãos. Abraão sabia que ele não estava entrando num paraíso. Ele estava para entrar num lugar muito difícil. E ele sabia o que estava à frente, sabia que haveria lutas, sabia que os seus seriam atacados, portanto, ele os treinou na arte da guerra. Quando a minha filha terminou o ensino fundamental, houve um tipo de cerimônia de formatura. Nessa cerimônia, cada criança ia à frente do palco e, por uns 2 minutos, deveria agradecer o pai e a mãe por aquilo que haviam feito para que ela se formasse na escola. Muitas crianças diziam: obrigado por me ensinar a pescar, pai. Mãe, obrigado por passear comigo, coisas assim. Quando a minha filha foi na frente, ela ficou 1 minuto e 58 segundos agradecendo a mãe dela. E lá estava eu, segurando a respiração, pensando, ela não vai falar nada de mim? É como se eu não existisse nos 13 anos da vida dela. E nos últimos 2 segundos que ela tinha para terminar, ela disse, papai, obrigado por sempre me proteger. Eu digo para vocês, como pai, eu só precisei ouvir aquilo. A minha garotinha entendeu que eu vivia para mantê-la segura. Porque a gente vive numa sociedade violenta, com ataques sexuais por toda parte, especialmente nos dias de hoje. E a minha filha disse, pai, obrigada por me proteger. Ela entendeu, eu entendi, e nada mais precisava ser dito. Obrigada, papai, por me manter segura. Às vezes, quando a nossa vida parece empacada sem ir para lugar nenhum, nossa responsabilidade como homens é nos prepararmos para o próximo capítulo da vida. Porque sempre haverá um próximo capítulo da vida. Sempre haverá gigantes nos próximos capítulos que o Espírito Santo escreve para nós. Pode ser então que Deus te esteja dando tempo hoje para guardar algum dinheiro para o futuro?
para sua aposentadoria, para recuperar a sua mente e corpo dessa corrida frenética das nossas carreiras e nos recuperarmos do abuso que colocamos em nossas mentes e corpos ao longo dos anos. Ele nos dá tempo, como homens, para nos prepararmos espiritualmente, financeiramente, emocionalmente, fisicamente, intelectualmente, para os próximos capítulos antes da volta de Jesus. E, rapazes, temos que proteger nossas famílias, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Temos que saber o que os nossos filhos estão assistindo. Temos que guardar as mentes deles. Não deixe apenas para sua esposa o papel de chato. Temos que ser pilares de força. Determine o que é aceitável na sua família. Estabeleça o alimento espiritual que os seus filhos vão se alimentar diariamente. Coloque barreiras físicas e espirituais para que Satanás não tenha acesso à sua família. Então, homens, temos 3 responsabilidades: provedores, protetores e sacerdotes. Mas vai além disso. Eu quero voltar à Bíblia aqui com vocês. Veja, tem um propósito mais profundo em ser um provedor, protetor e sacerdote. E está lá em Gênesis 1:27. É um verso muito famoso e nós já lemos hoje aqui. Diz assim: Deus criou o homem à sua imagem, e à imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Bom, como eu já mencionei aqui, hoje não falaremos sobre as mulheres. Eu queria analisar a palavra male, que em inglês significa macho. O que male significa? Não significa apenas macho biológico e fêmea biológico. A palavra não define quantos cromossomos você tem ou deixa de ter. Nessa passagem aqui, a palavra macho, no hebraico, é zakar, e o seu significado é aquele que se lembra. Aquele que lembra. A palavra fêmea não tem esse tipo de significado espiritual profundo. Por outro lado, a palavra macho significa aquele que lembra. Ela é derivada de um verbo que significa lembrar-se, ou fazer menção de, estar ciente de, ou se lembrar, fazer um memorial. Assim, nós nos perguntamos o que é que o homem tem que se lembrar? O que Deus deu a Abraão para ele se lembrar? Bem, depois que Deus colocou Adão no jardim do Éden, em Gênesis 2, a primeira coisa que Deus disse a Adão foi a respeito da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando Satanás questionou o que Deus havia dito, e ouça bem isso, era a responsabilidade de Abraão dizer, foi isso, isso e isso que Deus disse. E ele ficou em silêncio. Quando Abraão trouxe o fruto proibido a Adão, naquele momento, ele devia ter dito, mas Deus disse isso. Só que ele ficou em silêncio. E quando os homens de bem ficam em silêncio, o mal faz a festa nesse planeta. O mal entra na sua casa. Quando os homens de bem não se lembram, não falam o que Deus disse para falar, eles acabam permitindo que o mal entre e faça festa em suas famílias. Fomos criados pelo nosso Pai Celestial. Nós, homens, que estamos aqui agora, fomos criados pelo nosso Pai Celestial para saber a vontade de Deus e para falar da vontade de Deus, sempre que essa é desafiada em nossas famílias, comunidades, igrejas ou mesmo na nação. Edmund Burke escreveu essas palavras famosas que você vê aí na tela. Quando homens maus se unem, os bons também devem se unir. Do contrário, cairão um após o outro. Um sacrifício sem compaixão em uma luta desprezível. Ele escreveu isso no século XVIII. Hoje, a frase que conhecemos é: a única coisa necessária para o mal triunfar é que os homens de bem façam o quê? Nada. Quando os homens de bem não fazem nada, o que é que acontece? O mal prevalece. Quando Eva foi tentada pela serpente no jardim do Éden, Adão ficou quieto. Ele era um homem de bem, era um homem não caído, mas escolheu não falar da vontade de Deus. Ele a sabia, mas ficou em silêncio, e o resultado disso foi a queda da raça humana, com todo o sofrimento que vemos hoje. Quando os homens de bem ficam em silêncio, o mal prevalece. Homens, Deus não nos chama para ficarmos em silêncio. Não devemos ser silenciados por homens de nossa sociedade ou mesmo instituições. Nosso dever é falarmos sempre que a vontade de Deus é desafiada, especialmente quando há uma clara revelação da vontade de Deus. Não importa se isso será popular ou impopular, fomos criados por Deus para esse propósito. Quando os homens de bem ficam em silêncio, a sociedade decai bem em frente aos nossos olhos. Nossas igrejas entram em decadência, nossos casamentos desmoronam,
É isso que acontece quando os homens de Deus não estão dispostos a levantarem-se para falar qual é a vontade dele. E quando eu levanto para falar qual é a vontade de Deus, isso me lembra que a minha responsabilidade como marido e como pai também é me submeter à vontade de Deus. Esse é o conceito bíblico. Provérbios 24, versos 11 a 12, diz assim: Se tu deixares de livrar os que estão sendo levados para a morte, e aos que estão sendo levados para a matança, se disseres, eis que não sabemos, porventura não considerará aquele que pondera os corações, não saberá aquele que atenta para a tua alma, não dará ele ao homem conforme a sua obra? Isto é muito sério, meus irmãos. Portanto, os homens cristãos, os homens que falam, eles conhecem a vontade de Deus, sabem que não podem simplesmente fechar os olhos diante de todos os males da sociedade. Devemos falar pelos que não têm voz, pelos que não têm defesa, pelos oprimidos. Temos que falar por aqueles que não têm plataforma, por aqueles que são ignorados pela sociedade, ou diminuídos e denegridos, e considerados inúteis por ela. A sociedade é abençoada quando homens cristãos se levantam para falar um assim diz o Senhor, para denunciar coisas que são erradas, que prejudicam os nossos irmãos e irmãs. Temos responsabilidade diante de Deus como homens cristãos quando vemos pessoas sendo oprimidas, seja de um jeito ou de outro. Mas é sempre mais fácil fingir que não está vendo, não é? Uma de minhas autoras favoritas, uma senhora chamada Ellen White, escreveu isso em Patriarcas e Profetas. Aqueles que têm pouca coragem para reprovar o mal, ou que pela indolência ou falta de interesse não fazem um esforço ardoroso para purificar a família ou a igreja de Deus, são responsáveis pelos males que possam resultar de sua negligência ao dever. Somos precisamente tão responsáveis pelos males que poderíamos ter impedido nos outros pelo exercício da autoridade paterna ou pastoral, como se esses atos tivessem sido nossos. Que declaração impressionante! É impressionante, não é? Quando abrimos mão de nossa responsabilidade, quando no meu lar eu não me levanto pelo que é direito, quando na igreja não estou disposto a me levantar pelo que é certo, quando na sociedade eu não estou disposto a denunciar mentiras, então a nossa sociedade cai por terra. Os casamentos colapsam, o lar colapsa. E Deus vê isso, e como homens, Ele coloca essa responsabilidade sobre nós. E ela segue adiante, dizendo no livro Atos dos Apóstolos o seguinte: Naqueles dias maus, todos os que corajosamente servirem a Deus de acordo com os ditames da consciência precisarão de coragem, firmeza e conhecimento de Deus e sua palavra. Pois aqueles que forem verdadeiros a Deus serão perseguidos, seus motivos impugnados, seus melhores esforços mal compreendidos e seus nomes tidos como maus. Sabe, eu tenho experimentado isso pessoalmente hoje. Em um mundo que é feliz de viver em mentiras e enganos, levantar-se para dizer a verdade significa ser rejeitado pela sociedade. Esse é o resultado de se falar a verdade hoje, mesmo dentro de nossa igreja. Não se enganem. Deus criou a mim e cada homem nesta sala hoje debaixo da responsabilidade de se levantar e dizer a verdade quando o mal tenta se apoderar da terra ou de nossa igreja. E ao fazermos isso, o fazemos não por buscar prazer na aprovação dos homens, mas sim na aprovação de Deus. Nossa responsabilidade de falarmos a verdade é para com Deus. E se você levantar e for verdadeiro ao Senhor, você será perseguido. As pessoas vão inventar mentiras sobre as suas razões para dizer a verdade. Você será mal compreendido. Será propositadamente mal entendido. Distorcerão as suas palavras de maneira consciente, de propósito. Seu nome será espalhado pela internet como um tipo de Lúcifer, como um câncer no corpo de Cristo. Mas Deus nos chamou para dizer a verdade. Deus nos chama para sermos corajosos. E por quê? Porque o juízo está próximo. Nós temos que viver com isso em mente. E logo, logo falaremos sobre o juízo final. Deixe-me achar o slide. Muito bem, Tiago 4, verso 17 diz assim: Qualquer um que sabe a coisa certa a se fazer, mas não faz, comete pecado. Este verso nos lembra hoje que meramente ter consciência da injustiça não é suficiente. Temos a obrigação moral de agir de acordo com o nosso conhecimento, de agir para restaurar a vontade de Deus em uma situação específica. Sendo assim,
Eu agradeço a Deus pelo ministério que vimos aqui hoje cedo, que está ajudando as pessoas vítimas do furacão. Eu agradeço a Deus por aqueles que lutam contra o tráfico humano. Eu agradeço a Deus por aqueles que cuidam do sem-teto e alimentam o faminto. Estas são pessoas que se levantam e dizem: não é da vontade de Deus que essas crianças passem fome, ou que pessoas percam tudo em desastres. E, às vezes, levantar-se para falar não envolve pregar, mas ajudar o seu próximo na hora da necessidade. Mas a nossa responsabilidade é essa, levantarmos e falarmos da vontade de Deus. A parábola do bom samaritano está em Lucas capítulo 10 e nos lembra que, ao mesmo tempo em que os líderes religiosos passaram de reto sem prestar ajuda, um samaritano, considerado marginal pela sociedade judaica, parou para ajudar um homem necessitado, garantindo que ele recebesse o tratamento médico adequado. Essa parábola enfatiza a importância, aos olhos de Jesus, de agirmos como homens cristãos para ajudar os necessitados, independentemente da expectativa social ou de preconceitos individuais. Nós temos que transcender os conceitos e preconceitos e intolerâncias desse mundo, porque representamos Deus para as pessoas. Portanto, homens, não ajudem apenas aqueles semelhantes a nós, não ajudem apenas aqueles que te pagam ou aqueles que te aplaudem nas mídias sociais, mas temos também que ajudar e abençoar aqueles que nos desprezam, nos perseguem e nos cancelam na sociedade moderna. Isso significa ajudar aqueles em necessidade, não apenas aqueles que te pagam. O Espírito de Profecia diz o seguinte na revista Sinais dos Tempos. Novamente, é a irmã White escrevendo: pode ser algo difícil para os homens em altas posições seguirem no caminho da estrita integridade, recebam eles censura ou aprovação. Ainda assim, este é o único caminho seguro. Toda exaltação que eles poderiam ganhar por vender a sua honra viria apenas de lábios poluídos, uma escória a ser consumida no fogo. Aqueles que têm coragem moral para ficarem firmes em oposição aos vícios e erros de seus companheiros, que podem inclusive ser honrados pelo mundo, receberão ódio, insulto e calúnias. Isso é tão verdade hoje quanto na época que ela escreveu isso. E ela continua. Eles podem até mesmo abrir mão de sua alta posição por recusarem-se a se vender. Tudo na terra parece conspirar contra eles, mas Deus tem colocado o seu selo sobre a sua obra. Amém a isso? Deus coloca o seu selo sobre aqueles que fazem a vontade de Deus, não importa as consequências. Eles podem ser considerados por seus companheiros como fracos, não adequados para sua posição. Hoje em dia, seria cancelados. Mas quão diferentemente o Todo-Poderoso os considera. Os verdadeiros ignorantes são aqueles que os desprezam. E então o apóstolo Paulo fala sobre o que ele fez à igreja de Éfeso. Antes de deixar a igreja de Éfeso pela última vez, ele reuniu todos os anciãos. O barco estava lá esperando ele, quando chegaram os anciãos para encontrá-lo. Então o apóstolo Paulo faz uma descrição do ministério dele. E ouça o que ele diz para os anciãos quando estava partindo para Jerusalém, sabendo que nunca mais os veria novamente. Ele diz: agora eu sei que nenhum de vocês, dentre os quais eu proclamei o reino, verá a minha face novamente. Ou seja, Paulo está dizendo, é isso aí, gente, vocês nunca ouvirão os meus ensinos novamente. Portanto, eu declaro a vocês nesse dia que não sou responsável pelo sangue de nenhum de vocês. E por quê? Porque eu não me eximi de declarar a vocês a vontade de Deus. Se Adão tivesse declarado a vontade de Deus a Eva, nós não estaríamos nesse caos que estamos hoje. Paulo levou muito a sério sua responsabilidade espiritual como um pastor, como missionário, líder de igreja. Ele não se eximiu de declarar à igreja a vontade de Deus. Ele não amaciou a verdade. Ele também não disse meias verdades. Paulo disse a eles exatamente o que eles precisavam ouvir, a vontade de Deus, porque ele amava aqueles irmãos. E eu quero que vocês sejam salvos. Eu não quero que nada em nossas vidas esteja entre Deus e nós no juízo final. Portanto, eu estou disposto a arriscar a minha amizade com vocês, a fim de revelar-lhes aquilo que Deus deseja que eu compartilhe. Eu vou dividir essas coisas com vocês. Estou disposto a estragar a nossa amizade para que você seja salvo e tenha vida eterna. É isso que significa ser um homem. Arriscar amizades e relacionamentos para que as pessoas sejam salvas, para que ouçam toda a vontade de Deus. E isso, na nossa sociedade hoje, não é popular.
Não é algo celebrado. Se você faz isso, você é uma pessoa teimosa que quer desunir a igreja. Mas a questão é que a verdade sempre causa divisão onde é pregada. A divisão não é causada pela pregação da verdade, mas sim pela rejeição da verdade. Portanto, quando falamos a verdade, como homens em nossas sociedades, em nossos casamentos, famílias, sempre há divisão. Mas temos que fazê-lo para o bem da próxima geração. Vejamos o que diz o livro de Juízes no capítulo 2. É um verso bastante trágico. Depois que Josué morreu, e com ele toda a sua geração, assim como Caleb também, que havia saído com ele do Egito, quando a geração que sobreviveu os 40 anos no deserto e conquistaram Canaã sob a guia de Deus, veja o que aconteceu após esta geração. Eis que toda aquela geração, a geração que viu o êxodo, que caminhou no deserto, que comeu maná, que viu a queda de Jericó, que dividiu a terra em 12 tribos, essa geração reuniu-se com seus ancestrais, ou seja, morreram. Mas a geração que veio após ela não conheceu o Senhor ou a obra que ele havia feito a Israel. E o que isso nos diz? Diz que a geração que viu as obras do Senhor não transmitiu essas obras para a próxima geração. Não passaram adiante. Não conduziram a próxima geração à adoração de Jeová. Não contaram aos seus filhos o que Deus havia feito por eles. Assim, cresceu uma nova geração que não conhecia Deus, não conhecia sua atuação por eles. E uma vez que não conheciam Jeová, que não conheciam as bênçãos de Jeová, eles quase imediatamente caíram na adoração a ídolos. Homens, lutem pela próxima geração. Nós somos homens, somos machos, aqueles que se lembram, aqueles que falam a vontade de Deus, que transmitimos a vontade de Deus para os nossos filhos. Não ensine apenas o seu menino a pescar, jogar bola, mas instrua-o nos caminhos de Deus. Temos que ensinar os nossos filhos a como ouvir a voz de Deus eles próprios. Temos que contar aos nossos filhos e filhas as bênçãos que Deus fez em nossa família, como Ele nos abençoou. Temos que contar todas as vezes que Deus respondeu às orações, e quando vocês forem os pais das suas famílias, deverão fazer a mesma coisa. Deus proveu para nós no passado, meu filho, então Ele proverá no futuro para a sua família também. Ensinem essas coisas a eles. Homens, é a nossa responsabilidade não deixar que isso que está aí na tela aconteça com os nossos filhos. Nossas crianças têm que conhecer o Senhor e saber o que Ele fez em nossas vidas. Isso precisa ser feito de maneira proposital e leva tempo. E não é uma coisa fácil. Vai exigir reorganizar o seu tempo. Mas, homens, se você quer ver o seu filho no céu, lute por ele hoje. Lute pelo seu filho hoje. Ouça-os. Vocês sabem da epidemia de problemas mentais em nossos jovens hoje, não sabem? Depressão, ansiedade, ataque de pânico, decepções com a sociedade. Está tudo aí. Nossos meninos estão crescendo num mundo que os rebaixa. Seja provedor, protetor dos seus filhos e filhas. Ensine-os o caminho do Senhor, que eles saibam o que Deus fez na experiência da sua família. E assim eles também buscarão a Deus em suas próprias famílias. E não perca muito tempo com os brinquedos aqui da América. Acho que vocês não têm muitos deles aqui, né? Jet skis, snowmobiles, pescaria, feriados em cruzeiros. São coisas legais, eu sei disso. Mas a minha prioridade da vida é meu filho e minha filha. Porque Deus os confiou a mim. E eu quero cumprir essa responsabilidade diante de Deus, levar os meus filhos ao reino de Deus quando Jesus voltar. Homens, esta também é a sua prioridade? É por isso que você está lutando? Veja, não se pode mudar o passado, mas podemos mudar o amanhã. E podemos mudar o hoje, sendo os homens que Deus quer que sejamos. Eu gosto de colocar tabelas ali na tela. Então eu vou colocar mais uma, com 5 versos, pois eu queria me aprofundar um pouco mais nessa questão do verbo lembrar-se e de seu significado para os homens, aqueles que se lembram. O que significa ser criado à imagem de Deus? Primeiramente, temos Isaías 43, 25, que diz: Eu sou aquele que apaga suas transgressões por minha causa, e eu não vou o quê?
se lembrar dos seus pecados. Deus diz que não se lembrará dos seus pecados. Neste verso, Deus, aquele que se lembra, está dizendo que vai escolher não se lembrar dos seus pecados. Então, aquele que se lembra, não se lembrará dos nossos pecados. Isso não é maravilhoso? É claro que é. Se nós somos criados à imagem de Deus, como aqueles que se lembram, significa também que, como homens que refletem a imagem de Deus em nossa sociedade e famílias, temos que escolher perdoar o nosso próximo, ou seja, não nos lembrarmos. Devemos escolher não nos lembrarmos. Escolher perdoar o nosso próximo, porque Deus fez isso conosco. Deus nos perdoa de nossas faltas como pais. A próxima tabela é a respeito de Gênesis 9. Eu não vou ler toda a passagem aqui, mas somente aquele lá em amarelo. É quando Deus fez uma aliança com Noé. E Deus diz, eu lembrarei da minha aliança, que é entre mim e você e cada criatura viva. As águas nunca mais se tornarão dilúvio para destruir toda a carne. Este verbo, nessa passagem, é o mesmo verbo utilizado na palavra criou homem e mulher. Esse verso nos revela que Deus guarda aliança. Ele fez uma aliança perpétua com a humanidade caída após o dilúvio. E até hoje, Deus é leal a essa aliança, não apenas com o seu povo, mas a toda a humanidade caída, porque fez uma aliança conosco após o dilúvio de Noé. E nós, hoje, como homens, somos chamados a refletir o caráter de Deus em nossas próprias vidas por entrar e guardar a nova aliança. Jesus falou sobre isso em Mateus 26. E no livro de Jeremias, capítulo 31, versos 31 a 34, vemos que a experiência da nova aliança fez 4 provisões. Nós vemos que Deus prometeu a santificação, ou seja, a internalização da lei de Deus, que restaura a imagem perdida de Deus na humanidade caída. A segunda provisão da aliança que entramos com Deus é encontrada em Jeremias 31, 33. Que tem que ver com a reconciliação. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ou seja, Deus curará nosso distanciamento dele. E a terceira promessa da nova aliança é missão. Deus fará o seu caráter conhecido no mundo por meio de testemunhas de homens que nasceram de novo. E a quarta promessa da nova aliança é o dom da justificação, que Deus prometeu aos pecadores que se arrependerem diante dele. Como isso se aplica a nós, homens, hoje? Homens, Jesus os está convidando a entrar numa nova aliança com Ele. Nós celebramos isso na ceia do Senhor. E, geralmente, quando a ceia do Senhor é realizada no sábado, as pessoas desaparecem. É ou não é? Sempre tem menos gente nesses dias. Mas Deus quer homens que guardem sua aliança com Ele. E ser um homem que guarda a aliança significa guardar a aliança do casamento, e não apenas a aliança com nosso Pai Celestial. Se você está lutando em seu casamento hoje, Deus quer que você guarde a aliança do seu casamento. E caso você queira saber como deveria ser a sua atitude para com sua esposa, lembre-se daquele dia em que você ficou de pé ao lado do altar, observando a sua noiva caminhar pelo corredor, com o rosto cheio de alegria. Naquele dia, ela colocou todas as esperanças dela de alegria e felicidade nas suas mãos. Você tem honrado isso? Você tem buscado a alegria dela acima da sua? Você tem procurado satisfazê-la antes de você mesmo? Você tem sido fiel à sua promessa de amá-la, honrá-la e protegê-la? Ser criado à imagem de Deus, ser um macho, significa entrar em uma aliança e guardá-la, não importa o que aconteça, porque Deus entrou numa aliança com uma humanidade caída, e a aliança que Ele fez com Noé perdura até hoje. Ainda tem sol no céu, calor, frio, primavera, colheitas. Deus é fiel à aliança que fez conosco. Ele está nos pedindo, como homens de Deus, para sermos fiéis a todas as alianças nas quais entramos. No condomínio onde vivo, a aliança que fiz é seguir as regras do condomínio. Se eu compro um carro, eu preciso ser fiel no pagamento. Os contratos todos que faço são alianças. Você assina aquilo lá. Os homens de Deus são conhecidos como guardadores de alianças. Nós não apenas entramos nas alianças, mas nós as mantemos, mesmo que seja pela nossa perda financeira, porque nós representamos um Deus. Vamos para a próxima passagem, ainda há 3 textos. Lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Veja a palavra lembre-se. Ela também tem conexão com aquela palavra, zakar,
macho, quando Deus criou macho e fêmea, homem e mulher. Portanto, a lei moral de Deus é um reflexo do seu caráter. Ou seja, os homens hoje devem refletir a imagem de Deus guardando os 10 mandamentos, a lei moral. Temos que guardar os 10 mandamentos. É isto que significa ser um homem. A palavra lembra-te do dia do sábado é a mesma palavra hebraica da palavra macho. Temos que guardar o decálogo. E, finalmente, Salmo 137, lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, que diziam, arrasem-na até os alicerces. Essa passagem nos ensina que Deus se lembra da maldade de todos os indivíduos e Ele trará toda a humanidade ao juízo final. As ações têm consequências. E a palavra lembra-te, ali em amarelo, é a mesma palavra para macho, quando diz que Ele criou macho e fêmea. E o que isso nos ensina? Ensina que se somos criados à imagem de Deus, e esse verso revela um aspecto do caráter de Deus, nos mostra que homens de Deus se lembram que há um juízo final e que seremos responsabilizados como tratamos os nossos irmãos e irmãs. Significa que somos chamados a um padrão de moralidade alto. Os homens também reconhecem as injustiças que sofreram, mas ao invés de buscarem vingança em ciclos intermináveis de retaliação, nós deixamos o juízo final para Deus. Se você ler os salmos imprecatórios, ah, filha de Babilônia, feliz é aquele que pega os seus filhos e os despedaça contra a rocha. É um verso poderoso, não é? Em todos esses salmos imprecatórios, o salmista diz, eu fui ferido, eu estou furioso, mas eu darei o juízo final nas mãos de Deus. O homem que deixa a justiça nas mãos de Deus não entra em ciclos intermináveis de vingança e retaliações. Eu posso quebrar o ciclo de violência hoje, por saber que Deus vai cuidar de tudo no juízo final. E o último texto que eu gostaria de compartilhar com vocês está em Malaquias 3, versos 16 e 17. Aqueles que temiam ao Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Quando eu agir, eu os pouparei como pais que poupam seus filhos que os serviram. O que isso nos diz sobre o caráter de Deus? Nos diz que Deus se lembra dos seus. Estes estão registrados em um memorial, e Deus voltará por eles. E mais uma vez, essa palavra memorial é derivada da palavra Zakar, a palavra que vimos lá em Gênesis para macho. Deus tem um livro de lembranças, um memorial, e Ele virá por aqueles que estão nesse livro. Essa passagem nos diz que temos que temer a Deus, certo? Aqueles que temem o Senhor e desejam a vinda do Senhor Jesus Cristo responderão positivamente às 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. Eles se recusam a aceitar a marca da besta, aguardam ardentemente e trabalham pela segunda vinda de Jesus. Deus se lembrará dos seus, e os seus lembram-se dele. E os seus seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Eles não ficam se curvando a mandatos desse mundo caído. Deus está voltando para aqueles que se lembram dele, que o temem, que dão glória a ele, e que não receberão a marca da besta, mas sim o selo de Deus. Mitch Richards escreveu uma espécie de poema. Talvez vocês conheçam. Eu gostaria de compartilhar parte dele aqui. Direcionando-se a homens, ele diz o seguinte: continue fazendo o trabalho que Deus te deu. Não vacile, porque o leão ruge. Não pare para jogar pedras nos cães do diabo. Não perca seu tempo com as distrações do diabo. Continue fazendo o teu trabalho. Deixe que os mentirosos mintam. Deixe que as corporações se resolvam. Deixe que o diabo faça o pior. Mas garanta que nada te impeça de cumprir o trabalho que Deus te deu. Ele não te ordenou a ficar rico. Nunca te pediu para defender o seu caráter. Não te colocou no trabalho para contradizer mentiras sobre você, que Satanás e os seus servos podem começar a espalhar. Se fizeres isso, não farás mais nada.
Estarás trabalhando para ti mesmo e não para o Senhor. Que o teu objetivo seja firme como uma estrela. Continue no seu trabalho. Você pode ser atacado, injustiçado, insultado, caluniado, ferido e rejeitado. Pode ser abusado por inimigos, abandonado por amigos, desprezado e rejeitado pelos homens. Mas garanta com determinação inabalável, com zelo inflexível, que você persiga o grande propósito de sua vida e o objetivo de sua existência até que finalmente você possa dizer: eu terminei o trabalho que me deste para fazer. Homens, continuem no seu trabalho. Sejam provedores, protetores, sacerdotes. Sejam homens que se lembram da vontade de Deus nesta sociedade decadente. Eu vou concluir agora. Gostaria de voltar a Edmund Burke, que disse que a única coisa necessária para o triunfo do mal na América é que os homens de bem não façam nada. Homens de bem, eu gostaria de desafiá-los hoje a não manterem mais o silêncio. Não sejam homens calados. Aquilo que aconteceu no passado, não podemos mudar. Deus oferece a nós o perdão para hoje, como homens, se confessarmos os nossos pecados e falhas. O que pode ser feito começa hoje. E Deus oferece o seu Santo Espírito a todo homem presente aqui hoje. Ele deseja escrever o próximo capítulo de sua vida para que você seja um homem que se lembra, que fica firme, que fala o que é necessário, que conhece a palavra de Deus para que possa compartilhá-la com a sua família, com a sua comunidade, com o seu país. Homens, Deus nos chama hoje para sermos provedores. Homens que provêm às suas famílias necessidades temporais. E ao fazê-lo, você encontrará propósito aqui na terra. Deus está chamando homens hoje para serem protetores, que cuide daqueles a quem Deus lhes confiou, tanto fisicamente como espiritualmente. E ao fazê-lo, homens, vocês encontrarão sentido na vida. Deus chamou os homens para serem sacerdotes de suas famílias, aqueles que representam Deus para suas famílias e as conduzem para o Senhor. E isso dará às suas vidas um significado eterno, porque estarão assim trabalhando pelas almas da sua esposa e dos seus filhos e dos seus netos. Provedores encontram propósito, protetores encontram significado, e sacerdotes, significância. Ser um homem é lembrar-se. Homens que se lembram fielmente, que fielmente representam a imagem e o caráter de Deus, que permanecem firmes, que falam e transmitem à próxima geração a vontade, as obras e o caráter de um amável Salvador. Eu estava pensando como terminar o sermão de hoje. E eu quero dizer isso, homens. Não fiquem mais em silêncio. O que passou, passou. Mas de hoje em diante você pode mudar o seu futuro. Vocês podem ser homens do jeito que Deus os criou para ser. Minha oração para esta geração é que cada um de nós possa ser achado fiel, cumprindo os propósitos de Deus. Existe uma música famosa, eu acho que vocês a conhecem, de Steve Green. Somos peregrinos na jornada do caminho estreito. E aqueles que vieram antes de nós estão ao longo do caminho, incentivando os fiéis, encorajando os cansados. Suas vidas são testemunha emocionante da graça sustentadora de Deus. Cercados por tão grande nuvem de testemunhas, corramos a corrida, e não apenas pelo prêmio, mas como aqueles que vieram antes de nós, deixemos para aqueles que virão depois de nós a herança de fidelidade passada através de vidas piedosas. Oh, que todos os que vierem depois de nós, ou seja, os nossos filhos e netos, nos encontrem fiéis. Que o fogo de nossa devoção ilumine seu caminho. Que as pegadas que deixamos os levem a acreditar. E que as vidas que vivemos os inspirem a obedecer. Depois que todas as nossas esperanças e sonhos tiverem ido, e os nossos filhos vasculharem tudo que deixamos para trás, que as pistas que eles descobrirem e as memórias que desenterrarem se tornem a luz que os guia para o caminho que cada um de nós deve encontrar. Oh, que todos os que vierem depois de nós nos encontrem fiéis. Que o fogo da nossa devoção ilumine seu caminho, que as pegadas que deixamos os levem a crer, e que as vidas que vivemos os inspirem a obedecer. Oh, que todos os que vierem depois de nós nos encontrem fiéis. O meu avô era um estivador no sul da Inglaterra. Ele tornou-se um adventista antes da Primeira Guerra Mundial. A Igreja Adventista, na Grã-Bretanha, recusou-se a lutar.
E por decidir não lutar, ele passou 4 anos num campo de trabalhos forçados. Após ser solto, o seu corpo já estava danificado. Ele então tornou-se um pregador. Ele pregou em Londres durante a Blitz de 1940 a 41, quando toda a Europa estava debaixo de Hitler. Meu avô pregava toda semana uma série evangelística nas igrejas sobre a profecia de Daniel 2, dizendo que a Europa nunca se uniria novamente, porque Jesus disse assim. Ele dizia que Hitler não ganharia guerra. A fidelidade do meu bisavô foi passada para o meu pai, que também tornou-se um pastor por 42 anos. E o meu pai se certificou de que em minha infância sempre tivéssemos um culto da manhã e da tarde. Ele também certificou-se de passar tempo comigo todos os domingos. A gente navegava juntos, pescávamos juntos, caminhávamos juntos. Ele me dava uns sopapos de vez em quando também. Mas eu sabia que ele me amava. E ele certificou-se de me transmitir o grande tesouro que tinha em sua vida, a fé em Jesus Cristo. O meu trabalho, a minha missão, antes de ser um pregador ou presidente da missão da Igreja Adventista, é transmitir ao meu filho a fé em Jesus Cristo. Homens, sejam o que Deus criou vocês para ser, e vocês encontrarão sentido, propósito e significado. Mas isso lhes levará a um conflito como nunca viram antes. Mas com Deus ao seu lado, quem será contra vocês? Deixe que Deus escreva o próximo capítulo da vida de vocês. Que Deus os abençoe, que Ele os guie. Enquanto você trilha o caminho estreito, que o Espírito Santo te dê sabedoria todos os dias para representar a imagem de Deus àqueles ao seu redor. Amém.